Nesta animação você vai entender os movimentos que a Lua realiza. Também vai saber por que vemos sempre a mesma face do satélite. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno de seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol, junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a Lua demora 28 dias, e durante esse mesmo período ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse a rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fase da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a Lua cheia. A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada da Lua, a fase nova, quando outro ciclo recomeça. Há uma região da órbita lunar em torno da Terra onde praticamente nenhuma parte da luz solar é refletida de nosso satélite para o nosso planeta. A Lua está direcionada para os lados do Sol e por isso mesmo permanece tecnicamente invisível. Essa é a fase que chamamos de nova. A Lua nova continua recebendo a luz do Sol, só que a gente não vê por causa da nossa posição. Rigorosamente, isso corresponde a um instante e uma posição no movimento da Lua. O que aparece no crescente é a porção visível da parte iluminada da Lua. Depois da nova, em cerca de uma semana, chega o quarto crescente. Nesse ponto, no planeta Terra, estamos vendo metade da metade iluminada da Lua, ou seja, 1/4 da Lua. Por isso, chamamos essa posição de quarto crescente. Depois de uma semana, mais ou menos, a Lua está oposta ao Sol em relação ao observador aqui da Terra. A metade que nós vemos do nosso satélite está totalmente iluminada, está cheia de luz, sendo refletida para nós. Rigorosamente falando, existem momentos precisos para cada uma das fases, mas as pessoas, em geral, costumam estender os nomes das fases mais notáveis por até uma semana, ou no mínimo, alguns dias. Depois da Lua cheia, as posições relativas do Sol e da Lua provocam a redução da área iluminada visível do nosso satélite em relação à Terra, o que corresponde ao minguante, passando pelo quarto minguante até retornar à fase de nova em cerca de mais 2 semanas. Todo o período demora perto de 29 dias e meio. Pensando nos horários em que vemos a Lua no céu, podemos tomar como referência o pôr do Sol. Perto da fase de nova, a Lua estará na direção do Sol. Isso significa que quando o Sol se puser, a Lua estará na mesma direção dele, nos primeiros dias desse ciclo. Quando a Lua estiver no crescente, ainda estará relativamente próxima do Sol. Na medida em que os dias passarem, o Sol vai se pôr e a Lua aparecerá cada vez mais alta no céu. Isso ocorre devido ao seu movimento próprio na direção oposta ao movimento aparente de todo o céu. Na Lua cheia, ela nasce quase no pôr do Sol e passa praticamente toda a noite brilhando. Na sequência desse movimento, a Lua segue nascendo cada vez mais tarde, até que chega a passar o dia todo no céu. Ela brilha o suficiente para ser visível contra o céu azul do dia.